Grande noite para você que acompanha mais uma live do Vôlei Mania Suzano. Espero que todos estejam bem. Dando sequência à série Vôlei Mania Grandes Temas, na noite desta terça-feira, dia 18 de agosto, vamos falar sobre os desafios do jornalismo esportivo durante a pandemia do novo coronavírus. E para abordar o assunto, temos o prazer de receber o editor-chefe de esportes da TV Diário, que é afiliada da Rede Globo aqui no Alto Tietê, o jornalista Pedro Vieira. E comigo, para mais uma jornada esportiva, está o técnico do São Miguel Saúde Suzano, João Marcondes. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. É um prazer recebê-lo aqui na rede do Vôlei Mania Suzano. Boa noite, Marcelo. Boa noite, João. Grandes amigos. Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Pedir desculpa já ao pessoal que está assistindo pelo cenário aqui meio improvisado. Estou dividindo com a minha esposa, que dá aulas também online na pandemia, o espaço aqui de casa, e o cenário mais bonitinho fica para ela, tá as aulas dela lá, mas vai dar para a gente conversar bastante aqui. Com certeza. João? Antes de mais nada, queria agradecer o Pedro, agradecer a Rede Globo de ter, através da TV Diário, né, a sua filiada, de ter permitido essa live. Eu sei o quão está difícil, né? E queria falar que o Vôlei Mania realmente é abençoado, né? Porque nós só trouxemos feras aqui. A única coisa, Pedro, é que vários segredos nós vamos descobrir aqui de você. Um deles eu compartilho porque eu, com certeza o Marcelo aqui do lado, também, quem manda em casa é a esposa. Por isso que você ficou com o que sobrou para fazer a nossa live. Com certeza. Seja bem-vindo, tá? Bem-vindo. E eu acho que o Marcelo já pode até começar, porque tem muita gente que vai ter muita curiosidade. Tem um termo aí jornalístico, né, Pedro? Que é o geladão, né? Que é trabalhar dentro do estúdio. Eu acho que os jornalistas agora estão tendo que providenciar, né? Então, vamos que vamos, Marcelo. É isso aí, Pedro. É isso aí, João. Bom, pessoal, essa live tem um oferecimento do Instituto Maurício de Souza, que em nome do Maurício Souza, que está na audiência, agradeço pela parceria, da São Miguel Saúde, do Hospital Santa Maria de Suzano, da Getex Brasil, das óticas Óculos Mania e demais parceiros e apoiadores do projeto Vôlei Mania. E pessoal que está assistindo, a página da São Miguel Saúde no Facebook também está transmitindo a nossa live. E eu mando um forte abraço para a Cris, para o Ademar e todos os colegas da São Miguel Saúde. Pessoal, faço aquele convite de sempre. Fã de esportes, sigam o nosso canal no YouTube, que é o Vôlei Mania Suzano, e compartilhem essa live com seus amigos. E mais uma vez, antes de começar a entrevista, em nome de João, do Vôlei Mania, agradeço imensamente toda a direção da TV Diário em disponibilizar o seu apresentador para estar conosco em nossa live. Pessoal, sem mais delongas, vamos começar a nossa live. Pedro, João, amigos internautas, como todos sabem, eu me formei em jornalismo visando o jornalismo esportivo. E hoje, graças à oportunidade que o João Marcondes me concedeu, eu estou conseguindo atuar nessa área. E é uma honra poder estar aqui semanalmente, conversando com grandes nomes, ícones do voleibol, e hoje ter a oportunidade de bater um papo com uma referência do jornalismo esportivo, que é o Pedro Vieira. Pedro, primeiramente conta pra a gente um pouco da sua trajetória, como você começou como jornalista, até virar um jornalista esportivo, e por onde você já atuou até chegar aqui na chefia de esportes da TV Diário e ser o apresentador do Sport D. Por favor. Muito bem, boa noite a todo mundo que está assistindo. A minha carreira ela começou em 1994, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu era militar, estava servindo na ativa como tenente do Exército, no Batalhão de Infantaria de Juiz de Fora, e com a matrícula trancada por
tendo que começar na Universidade Federal de Juiz de Fora, uma grande escola, para poder me transferir de volta para Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, e concluir minha universidade lá. Concluí na PUC Minas, em 98, e no mesmo ano já comecei a trabalhar na afiliada da Rede Globo, a EPTV Sul de Minas, que fica na cidade de Varginha, cidade do ET, lá no sul de Minas. E lá comecei na função mais elementar do jornalismo, que acredito que não exista mais hoje, chamada rádio escuta, onde o jornalista ele capta as primeiras informações, passa para o produtor elaborar a pauta, faz checagens, apurações, enfim. E aí consegui subir, passei por reportagem, por edição, por apresentação, fui substituto de apresentação, ajudei a implantar o EPTV Esporte, que até então não existia na EPTV Sul de Minas, era um programa que já existia nas outras praças da EPTV, em Campinas, em Ribeirão Preto, né, e fui apresentador substituto também, repórter, fazia de tudo. E depois voltei para o jornalismo geral para ser o editor responsável pela sucursal da recém-criada sucursal da cidade de Poços de Caldas, que fica a mais ou menos 200 quilômetros de Varginha, também na área da região do sul de Minas. Lá também fazia de tudo, eu acumulava 5, 6 funções, e isso foi muito bom para o meu aprendizado como um todo no jornalismo televisivo. De Poços de Caldas, cheguei a Mogi em 2001 como repórter de geral, cobri muito o vôlei de Suzano, tenho ótimas memórias, a gente pode bater papo sobre essas memórias, tem muitos casos interessantes dessa minha passagem como repórter cobrindo o vôlei de Suzano. O João não deve se lembrar de mim como repórter, mas eu estava sempre lá no Portelão, entrevistando todo mundo, e foi essa minha habilidade de estar no mundo esportivo e o gosto também que levaram a chefia a me convidar em 2003 a criar o programa esportivo da TV Diário, o Sport D, que está no ar até hoje. E eu acho que ele fala por si só, né? Nenhum programa fica tanto tempo no ar assim se não tem uma audiência regular e que cresce a cada dia e que vem mudando, né, de cara a cada tempo, a cada novo momento do esporte. Muito bem. João, alguma consideração? Um monte. Primeiro porque ele é conterrâneo lá de Minas, né? E outro dia eu caí no erro de te convidar para um sashimi. Eu tenho que te convidar para torresmo, né? Aquela torresmo, tutu de feijão, essas coisas. Estão me ouvindo? Não é verdade? Agora, Marcelo, a TV Diário, ela fez 20 anos, né? Então, se ela fez 20 anos e o Pedro começou em 2003, você quase está fazendo o aniversário junto, né? Junto com a TV. Essa é uma observação. A outra é que tem uma coincidência, né, Pedro? Porque era eu e o Navaja, né? E a TV Diário começou na Rua Navaja. Não é isso mesmo? Rua Navajas. Então, eu queria até saber aí, tem muita pessoa que tem interesse em fazer jornalismo, e o jornalismo, quando que é o grande divisor de águas em relação a você ir se aperfeiçoar no esporte? E como que você se aperfeiçoa no esporte? Apenas acompanhando? Porque eu acho que é de uma forma mais geral, né? A faculdade dá uma noção geral, né? Eu estou aqui com duas feras, né? Então, vamos lá. Acho que cortou o som, Pedro. O áudio está com problema. Agora voltou. Bom,
Na minha época, só uma correção, eu estou desde 2001 na TV Diário. O programa de esportes foi criado em 2003, então quer dizer... Melhorou agora? Agora sim. Melhorou? Agora foi. Alô? Alô? Estamos ouvindo. Sim. Alô? 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 Voltou? Melhorou? Sim. Tá ok? Pode continuar. Alô, alô? Melhorou? E agora cortou de novo. Agora sim. Cortou de novo. É que tá com um pequeno delay, mas a gente vai seguindo aí. Eu comecei em 2001, né? Então eu cheguei à TV Diário e estava com apenas um ano no ar. Então eu tenho mais tempo ainda do que o João falou. 2003, o programa Sport D, a qual tive o prazer. E agora? Agora, cortou, voltou e tá pipocando, né? Mas pode dar sequência. Melhorou? Alô? Alô? Oi, alô? Estamos ouvindo. Alô? Estamos ouvindo. Alô? 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 Melhorou, estamos ouvindo, Pedro. Melhorou? Pode dar sequência. Então tá. Bom, João, vou responder a pergunta e se picotar de novo, a gente tenta mudar, eu tento trocar o notebook pelo celular aqui para ver se, de repente, é problema do computador. Mas vamos lá. Eu acredito que na minha época era muito mais na questão do feeling, né? Do gosto por acompanhar o esporte, a facilidade de entender as diversas modalidades, gostar mesmo, né? E aí, gostando, você vai se dedicando e as oportunidades vão aparecendo de fazer cobertura esportiva e assim você vai se desenvolvendo nessa editoria tão específica, né, que transita entre a informação e o entretenimento. Mas, atualmente, de alguns anos para cá, tem surgido cada vez mais cursos específicos, né, de graduação, especializações diversas, cursos mais de curta duração também, que ajudam o profissional de jornalismo a entender um pouco melhor como que funciona a cobertura esportiva especificamente, né? Mas na minha época era uma coisa mais do feeling, né? De gostar, de estar naquele meio, de estar em ginásios, entrevistar as pessoas, procurar ler, saber, entender a questão das regras, como que funciona cada esporte, cada modalidade. Então, o meu foi mais na raça mesmo. Mas hoje em dia o caminho é você fazer a faculdade de jornalismo, ter uma noção geral de como que é a produção da notícia, né, da descoberta da notícia, a produção da notícia, as diversas linguagens, que hoje são muitas, né, tem várias maneiras de se fazer um material, tanto escrito, online, em vídeo, com tudo ao mesmo tempo, e depois procurar um curso desses de especialização, que varia desde o próprio jornalismo esportivo propriamente dito, até a narração, a questão de locução, né, enfim, tem vários caminhos aí que hoje está mais fácil para a pessoa que quer seguir nessa área específica de jornalismo esportivo. Mas eu lembro, eu estou jornalista esportivo há muito tempo, mas estou jornalista esportivo. Né? Nessa pandemia, por exemplo, durante todos esses meses, a gente teve que se adaptar também para ajudar o jornalismo geral a produzir, a editar matérias de todas as editorias de economia, de política, enfim, para ajudar a abastecer os jornais, já que o programa está interrompido diariamente e tem apenas um bloco dentro do jornal. Então, todo mundo tem que ajudar e ser jornalista acima de tudo, em vez de jornalista esportivo. Isso aí. E Pedro, você que falou que já chegou a cobrir os Jogos do Suzano, eu queria mais detalhes, conta pra gente das suas impressões daqueles anos dourados do vôlei suzanense, que tinha o João Marcondes na comissão técnica, e que inclusive muitos ex-atletas que participaram de live nossas apontam o João Marcondes como um dos grandes responsáveis pelo sucesso daqueles tempos áureos do vôlei suzanense, né? Conta pra gente como foi os bastidores daquela época, que eu, infelizmente, era muito novo, não tinha como pensar em cobrir isso ainda, né? Tá chamando a gente de velho no ar. Ao vivo. Nas redes sociais. Tá ouvindo, né, Pedro?
E o Pedro continua sem som. Ô, Pedro, eu vou te reconectar, pode ser? Você poder entrar pelo celular? Melhor? É verdade, mas eu selecionei aqui. Vamos reconectar a... Estou ouvindo, mas eu perdoo, porque nós temos uma vida bem rica, né, João? Vivemos bastante aí o nosso esporte e tudo mais. A gente merece esse título aí de senhores do esporte. É verdade. Ô, Pedro, você entra pelo... Pode ser. Entra pelo celular, melhor. Vamos reconectar com o Pedro aqui, pessoal, para melhorar a transmissão. Enquanto isso, João, vamos falar daquela época do vôlei suzanense mesmo, que, igual eu falei agora, diversos ex-atletas que participaram aqui da nossa live falaram que você foi um dos grandes responsáveis. Conta pra gente um pouquinho daquela época, como era a sua relação, principalmente com a imprensa, que tinha naquela oportunidade, João, até o Pedro voltar. Eu realmente eu não lembro do Pedro, assim como eu não lembrei até de um cara que hoje presta assessoria de imprensa para o Hospital Santa Maria, que é o Orfeu. Grande abraço, então, Orfeu. porque passaram na nossa vida assim, tantos jornalistas, tantas assessorias, tudo mais, e nós tivemos o prazer de ter sido uma equipe muito campeã, né, multicampeã. Então, realmente, tivemos muitos que passaram e que ajudaram a construir essa história. Não foi o João, né? Foi, assim, uma equipe que, inclusive, a imprensa teve muita participação, porque nós ganhávamos jogos, mas a imprensa divulgava, a imprensa que possibilitava realmente fazer com que tivesse toda aquela fama, né? E realmente Suzano teve uma fama anormal, né? Uma coisa foi anormal. A moçada de hoje não consegue deslumbrar o que foi a equipe de vôlei de Suzano. Não foi uma coisa comum. Né? Exatamente. Pedrão, já ouve a gente? Tranquilo? Estou de volta. Melhorou agora? Agora sim, perfeito, hein, o Pedrão. Então, Pedro, conta pra gente dos bastidores daquela época, como era a cobertura esportiva aqui no Portelão. Conta pra gente alguma curiosidade dos tempos dourados do vôlei suzanense, por favor. Eu vou só contextualizar um pouquinho primeiro, porque quando eu estava trabalhando no sul de Minas, em Varginha, existia um time lá que era muito forte, muito famoso, o João deve lembrar, porque já foi lá jogar contra eles. Era o time do Vasco, de Três Corações. E era um time que tinha o Oliver, capitão da seleção russa, que depois jogou em Suzano, tinha o Max, tinha o Marcelinho Ogarten, enfim, era um timaço. Marcos Lerbá, se não me engano, era o técnico. E eu já fazia cobertura do Vasco, Três Corações lá, e sempre fui muito apaixonado por vôlei. Minha história com vôlei começou como criança. Eu era em Belo Horizonte, eu assistia aquele famoso time do Minas, de Young Vanson, com Pelé, Henrique, levantador, né? Eu via o Bernard dar o Jornada nas Estrelas naquele ginásio do Minas, que não existe mais hoje, que era um dos únicos ginásios do Brasil onde ele conseguia dar o Jornada nas Estrelas famoso, que depois foi reeditado pelo Tandy, né? Então, minha história com vôlei é de muita paixão pessoal mesmo. Eu tentei ser atleta de vôlei, fiz treino, fiz teste no Minas com 13 anos para tentar passar, mas eu era muito ruim, não passei no teste. Né? Então, eu sempre gostei muito de vôlei. E ter essa oportunidade de viver o vôlei como jornalista foi muito especial para mim. Então, saindo de Três Corações, passando por Poços de Caldas por um ano mais ou menos, cheguei em Suzano e revi alguns jogadores que eu costumava cobrir lá em Três Corações, né? O Marcelinho próprio, o Giovanni, o Oliver que veio jogar aqui, o Kleber Mineiro, né, que se tornou um amigo pessoal, né? O Pelé não cheguei a pegar ele aqui em Suzano, mas eu vi ele jogar quando criança lá no ginásio do Minas, né? Mas enfim, chegando aqui então, ver esse timaço e tendo a oportunidade de cobrir quase que diariamente treinos, jogos, enfim, para mim foi uma alegria, é o sonho de qualquer um. Né? E saber que Suzano era uma cidade tão apaixonada pelo vôlei assim, e viver isso
também foi muito especial. A gente vive isso até hoje, né? A gente está fazendo agora, relembrando nesses 20 anos da TV Diário, a gente pegou vários depoimentos de várias pessoas, ainda não foram ao ar, que lembram como se fosse ontem, né? A minha editora, que trabalha comigo lá, a Milena Antunes, que entra em contato sempre com você, Marcelo, sim, ela é cria das arquibancadas de Suzano. Ela conta as histórias maravilhosas de jogos épicos, de momentos realmente muito especiais. E sempre que a gente se refere a Suzano, não tem como não lembrar do vôlei, né? E não tem como não torcer também para que um dia esse momento volte. E está dando esses primeiros passos aí já há alguns anos com a equipe Sub-21, comandada pelo João, né, e gerenciada pelo João, e a gente vê aí um futuro muito legal, e sempre vamos estar junto aí nessa cobertura, porque acredito que o papel da imprensa em divulgar, né, nem que seja uma categoria de base, com um futuro promissor, ela pode, de certa forma, ajudar a atrair parceiros, patrocinadores, porque sabe que existe uma visibilidade muito grande, né, e um apelo muito grande popular para uma modalidade tão querida como essa em Suzano, assim como o basquete em Mogi, enfim. Com certeza. Muito bom. João? Eu tenho algumas histórias aqui que eu vou falar também, são histórias bem legais, assim. Eu tenho histórias Pedro, muito legais. Você sabe que uma delas aí, eu estava falando do Pelé, uma delas eu saí daqui de Suzano e fui fazer uma contratação de um atleta do Minas. Esse atleta era um levantador, que inclusive sofreu acidente, um menino muito promissor, sofreu acidente lá em Minas mesmo e veio a falecer, né? Talvez você lembre dele. Só que eu fui para lá com essa intenção e voltei com o Pelé. Aí o Ricardo me questionava o seguinte, mas o que esse cara vai fazer aqui? Ele tá velho. E o Pelé saía do chão no começo da temporada, mas assim uma gilete, né? Não pulava. Rapaz, mas olha, deu o que fazer para eu contornar toda a diretoria, que a minha contratação tinha sido uma boa contratação. E resumindo, o Pelé no final das contas, no final do ano, ele acabou. Ele foi assim the best. Impressionante, né? Ele era impressionante realmente, né? E você está contando muito de Varginha, né? Eu vou até depois dar uma fugida aí, né? Porque para falar com você a gente tem que estudar tudo da TV Diário, né? E eu sei que na TV Diário aí tem várias lendas, né? Eu acho que o vôlei de Suzano, as histórias poderiam ter entrado não no Sport D, naquele programa Lendas, né? Teve um programa Lendas que falava da loira que aparecia na estrada para Guararema, né? Hoje eu até posso falar, né? Hoje, né, eu já estou velho, já estou casado, mas na época eu fui muito para Guararema, mas não achei a loira, não. Uma série maravilhosa, conduzida pelo William Tanida, meu grande amigo, que também, ele sim, está desde o início, desde a fundação da TV Diário no ano 2000, ele está há 20 anos aqui, eu cheguei um ano depois. Mas, enfim, tudo que marca a época acaba virando, de uma certa forma, lenda, né? Apesar de ter sido tudo verdade, tanto que nós temos todos os arquivos lá para comprovar que tudo foi verdade mesmo, né? Mas eu tenho algumas histórias, memória pessoal, assim, que são muito legais. Uma foi que eu era o repórter, ainda não existia o Sport D, do último título do vôlei de Suzano, que foi um campeonato paulista contra o Palmeiras, e o jogo foi lá em Guarulhos, a final. E depois do título, uma festa danada, né? E eu sempre fui muito contra essa coisa da tietagem. Eu sempre fui muito profissional, assim, mas daquela vez não deu para segurar, porque eu era muito fã do Marcelinho Ugarte, e ele estava lá, foi um dos heróis do título, e eu acabei chegando e falei, cara, eu não costumo fazer isso, mas eu queria saber se você pode me dar a sua camisa autografada para eu guardar. Eu faço coleção de camisas especiais e tal, blá, blá, blá. E ele jurou de pé junto, falou, juro para você que eu vou te dar uma camisa. Essa aqui eu não posso, mas eu vou te dar uma camisa. Vou te dar uma camisa. Acabou que não me deu a camisa. E eu consegui 2 camisas dessa última equipe do vôlei de Suzano, numa matéria triste, que foi
do encerramento das atividades do vôlei profissional de Suzano. Nós fomos até o Portelão e Ricardo Navades estava limpando os armários. E ele chegou e perguntou: você quer uma camisa? Daquele jeito dele, né? E eu falei: claro que eu quero uma camisa. Ele me deu uma de treino, uma regata branca e uma azul de jogo. E eu tenho essas camisas até hoje comigo. Mas se vocês forem chamar o Marcelinho Elgarten para alguma live aí, vocês falam com ele que ele está me devendo uma camisa do vôlei de Suzano, campeão paulista, naquele ano, se não me engano, foi 2002, se não me engano. Então vocês podem cobrar ele aí, fala que o apresentador ainda está aqui, agora tem um programa de esporte, que cobrei o Marcelinho Elgarten da camisa que ele ficou me devendo. Deu no pé e não me deu a camisa. Pode, deixa comigo. O Marcelo vai ser cobrado em seguida da live. Na live, ao vivo. Bom, Pedro, vamos falar agora dos desafios, né, do jornalismo esportivo durante a pandemia, né? Porque a imprensa esportiva vem sofrendo duramente com a interrupção inédita do noticiário devido à suspensão das competições esportivas por conta da pandemia. E enfrenta hoje o seu maior desafio da sua história, no meu ver, por exemplo, né? Eu queria saber para vocês como foi no começo da pandemia e como está sendo para você, para a sua equipe do Sport D, do Globoesporte.com, a se adaptarem a esta falta de conteúdos esportivos. Tá, foi um baque, né? Porque foi de repente, foi decretado a quarentena no Brasil inteiro. A TV Globo, ela logo cancelou o Globo Esporte e se comunicou com todas as afiliadas do Brasil, são 123 ou 124, se não me engano. E quem tem, nem todas têm o programa local esportivo, né? As que tinham o programa local esportivo também seguiram a orientação de transferir a cobertura esportiva para dentro do jornal. Precisava de mais tempo para dar as notícias da pandemia, e com muita razão, porque a grande notícia desde março é a pandemia, e as pessoas precisam estar informadas sobre a pandemia. O esporte ele tem que dar espaço para esse tipo de cobertura. Então foi uma situação nova, desafiadora. No momento, nós tivemos que fazer um acompanhamento da situação dos clubes, né? E foram muitas incertezas, porque todo mundo achava que poderia durar apenas um mês. Travou o Pedro, hein? Você tem um problema com o Pedro, João? Vamos esperar. Você sabe que, Marcelo, você sabe que esse negócio da pandemia não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. O Pedro voltou. Voltou, Pedro. Deu uma coisinha aí, mas voltamos, estamos aí. Continua aí, Pedro. Então, a situação foi monitorar e saber, até a gente ter a certeza de que era uma coisa realmente muito grave e que o esporte realmente iria ser paralisado por um tempo indeterminado. Num segundo momento, tendo ciência dessa realidade, a gente foi buscar alternativas para a cobertura esportiva. Então, o programa foi para dentro do jornal, com os bloquinhos que davam as notícias esportivas, e como a gente poderia cobrir uma coisa que não estava acontecendo. Esse foi o grande desafio. Todos os campeonatos paralisados, a gente já havia dado as notícias de que tudo estava paralisado, os atletas não poderiam treinar, não poderiam sair de casa, né, por recomendações de suas respectivas confederações. Então, quais eram as alternativas para a gente manter a cobertura esportiva no ar, né? Aí foi a hora de um terceiro passo, que foi identificar o que seriam as matérias dentro do jornal. Então, o que a gente teria que mostrar? Bom, a primeira coisa é a realidade dos atletas de competição, como que eles estariam se adaptando para não perder a forma física e não perder a parte técnica para um eventual retorno no futuro. Então, a gente se deparou com diversas situações curiosas, engraçadas, criativas, que renderam muitas matérias também. A outra questão é que a gente identificou também atletas que estavam no exterior já há muito tempo. Então, a gente gostaria de pegar esses exemplos deles contando como estava a realidade deles lá, com a pandemia, para que o pessoal daqui tivesse um panorama, uma noção de que não é só com o pessoal do Brasil
que a situação estava acontecendo. Então, o negócio era realmente de um âmbito mundial e todo mundo estava sofrendo, inclusive os atletas da nossa região que estavam no exterior, né? Um outro aspecto também que a gente conseguiu descobrir é que, apesar de todo mundo estar sofrendo muito, são aquelas coisas boas que a gente gosta de cobrir, né? Uma série de ações solidárias, inclusive vocês do Vôlei Suzano também chegaram a fazer uma ação no aeroporto de Guarulhos, né? Doação de revistinhas e um pessoal, se não me engano, refugiados, né? Que estavam lá aguardando voo ou alguma coisa parecida. A gente também cobriu isso aí. Vocês mandaram as imagens, a gente fez esse registro. Então, essas ações solidárias, elas foram muitas mesmo. E isso deu um certo alívio, uma certa alegria para a gente. E uma outra coisa que a gente teve noção de que não poderíamos perder era essa questão do esporte ser uma coisa leve, suave, uma coisa divertida. A gente tinha que ter algum conteúdo que contemplasse essas características da cobertura esportiva. Como eu disse, o jornalismo esportivo, ele divide uma linha, que é uma linha bem tênue entre a informação e o entretenimento. Tem hora que pende mais para o entretenimento, tem hora que tende mais para o jornalismo hard news, com a questão mais da informação quente, né, e tudo mais. Então, essa foi a questão de a gente perceber que tinha muita gente fazendo competições virtuais, brincadeiras, desafios entre amigos, e isso aí a gente conseguiu captar e dar um tratamento, uma cara que desse uma leveza para o jornal, que estava muito pesado, porque a pandemia realmente afetou muita gente em diversos aspectos, né? Uma outra questão também que a gente identificou foi a oportunidade de aproveitar esse ano que a TV Diário comemora os 20 anos de fundação e buscar fazer o que a gente chama de baús, né? Abrir o nosso baú esportivo. Então, a gente entrou em contato com pessoas que fizeram história. No Mogi Basquete, nesse primeiro momento, a gente tem exibido alguns do Mogi Basquete, ex-atletas que marcaram época, enfim, lembrando de momentos especiais da carreira nesses 20 anos e tudo. E outras pessoas também já conseguimos depoimentos e imagens para exibir posteriormente, tanto no futebol, no vôlei, e estamos escolhendo isso aí para a gente, até o fim do ano, até o fim da pandemia, a gente vai exibindo aos pouquinhos aí. E nesse momento agora, de 6 meses de pandemia, a gente já está vendo uma outra realidade, que é acompanhar esse retorno gradual. De acordo com o Plano São Paulo, algumas modalidades já estão retomando, o futebol já voltou, então a gente tem aquele quadro resenha com um torcedor de cada time que fazem aquelas palhaçadas, comentam de forma divertida os jogos dos times, então esse quadro já voltou, e também algumas equipes que já estão voltando a se planejar para voltar, ou seja, o vôlei deve estar se planejando já para voltar aos treinos de alguma forma, a gente vai estar acompanhando isso aí. O basquete de Mogi também já está contratando jogadores, isso aí é material para notícia toda hora. Nós temos o futsal, que já fez testagem de jogadores para voltar aos treinos em quadra, assim que o Comitê Gestor do Estado der o aval. Então, esse é um terceiro momento de cobertura onde o hard news ele já volta a ser foco da gente, mas ainda estamos com esse foco de dosar bastante essa cobertura, com entretenimento, com coisas divertidas, coisas mais leves, e já começando a entrar no hard news de novo. Então, eu não acreditava que a gente conseguiria colocar todos os dias conteúdo esportivo no jornal, por estar tudo parado, e para mim foi uma surpresa muito grata de toda a equipe ter contribuído com ideias, com sugestões. Muito legal. A Milena tem feito matérias muito legais, e mesmo trabalhando de casa, né? Porque não sei se vocês sabem, a nossa equipe é formada por 4 pessoas, são 2 de TV, 2 de internet, apesar de todos fazerem de tudo. Com a pandemia, só eu fiquei na redação, porque eu precisava apresentar todos os dias a bancada com as notícias do esporte. Os outros 3 estão fazendo home office. 2 deles estão ajudando o jornalismo, ou seja, estão fora completamente do esporte. Então, ficamos... Deu uma travada, Pedro. Se puder retornar? Por favor. Estamos sem áudio. Sem o seu áudio.
Continua sem áudio, Pedro. Tenta reconectar de repente. Acho que já consegue retomar o áudio. Por favor. Ao vivo é assim mesmo, né, João? Quem? Ô, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo! Você sabe, Marcelo, que ele falou algumas coisas aí? Não é o primeiro momento que o país, que o mundo vive uma pandemia, né? Já que eu conto, deixa o Pedro finalizar. Voltou o áudio? Voltou. Voltou. Pode retomar, Pedro, por favor. Tá. Não, então só para finalizar aí, porque eu sei que eu falo muito, jornalista de TV, eu gosto de falar muito, né? Vocês vão se arrepender de ter me chamado, mas vamos lá. Isso que é bom. Mas enfim, esse também foi outro desafio, né? De todo mundo estar em home office. E em um determinado momento, acredito que foi em final de julho, início de agosto, não, início de julho, eu me senti com alguns sintomas de resfriado. E imediatamente a TV pediu que eu ficasse em home office também por precaução. Então eu fiquei quase 3 semanas em casa, não tive nada, fiz o testagem. E cortou de novo, Pedrão. Interrompemos o áudio novamente. João, retoma da pandemia que você falava, não é a primeira vez que temos uma pandemia? O que acontece, Marcelo? Acontece que no final da Primeira Grande Guerra Mundial, nenhum dos lados, né, nem os alemães, nem o lado que tinha os Estados Unidos, depois eu continuo. Pedro voltou, agora dá para ouvir. Vamos lá, Pedrão. Tá indo? Não, então é isso. É a questão teve um determinado momento que por 3 semanas todos estavam em home office. E o trabalho é muito mais difícil tecnicamente, porque todas as imagens têm que ser enviadas, baixadas, editadas por outra pessoa que está longe de você. Então, esse também foi um desafio muito grande, mas com grata surpresa, a gente tem conseguido fazer todos os dias, segunda a sexta, e eventualmente sábado também, a gente consegue botar conteúdo local de esporte na TV Diário e no Globoesporte.com também. Realmente isso é muito desafiador. Eu deixo aqui o meu abraço também para a Milena, que está sempre nos auxiliando aí nas coberturas do vôlei, do nosso projeto, e usando muita criatividade para fazer suas matérias. Ela fez uma sobre filmes que tinham a ver com vôlei, muito bacana. Eu realmente não conhecia aqueles filmes. É muito interessante para quem curte a modalidade. E Pedro, já que você falou da volta do futebol, por exemplo, que retornou o campeonato brasileiro, está em andamento, eu queria saber da sua opinião, como você avalia a volta do torneio, mesmo sem torcida, seguindo os protocolos de segurança, de saúde. Talvez poderia esperar um pouco mais? Era essa hora mesmo? Como você avalia o retorno do futebol? Por favor. Eu achei que foi um pouco prematuro. A gente teve aí o exemplo do Goiás, né, que teve vários jogadores testados positivos, teve um jogo adiado contra o São Paulo exatamente por conta disso. Então, quer dizer, mesmo com os protocolos de segurança e com a testagem regular dos times, ainda há o risco, né, para esses jogadores. Então, eu achei que poderia ter esperado um pouco mais. Mas, de forma geral, a gente vê casos pontuais, né, nessas primeiras rodadas. Tomara que esses protocolos sejam cada vez mais absorvidos, que os jogadores e os funcionários envolvidos também tenham consciência de que não é o teste que vai livrá-los da possibilidade de contrair a Covid, né? Então, que fiquem o máximo possível isolados, mantenham o controle de higiene em suas casas, né? Com o controle também de como se relacionam com seus amigos, seus familiares, né? Então, tudo isso vai contribuir para que a coisa siga sem maiores percalços, mas eu achei que poderia esperar um pouquinho mais também. Muito bem. João e amigos do internauta do Vôlei Mania, eu quero agradecer aqui as modalidades presentes que acompanham o Vôlei Mania por meio da ASPAGE, que é o handball, o jiu-jitsu, o muay thai, sumô, karatê, skate, dama, xadrez, aikido, ginástica olímpica e floorball. Estão aqui na audiência, João. Um grande abraço para todos os representantes dessas modalidades. João, por gentileza. Essa turma também é herói. São heróis, viu? Porque eles estão dando os pulos e estão conseguindo verdadeiramente manter, né, os alunos sem aquela desistência, sem aquela evasão,
através das redes sociais, das aulas pontuais, né, das lives, né? Agora, Marcelo, falando aí, vocês estavam falando de futebol, não é a primeira vez, Pedro, que o mundo passa por uma pandemia. Teve aí na Primeira Grande Guerra, aí, em 1918, teve a gripe espanhola, que, na verdade, a gripe espanhola, ela não tem nada a ver com a Espanha. Ela veio oriunda aí, pelo histórico, né? Lá do Kansas, nos Estados Unidos. Aí ela contaminou, através dos soldados, ela contaminou toda a guerra. E os dois lados, Marcelo, começaram, ninguém falava nada, com medo do outro lado achar que estava enfraquecendo. Quando acabou a guerra, em 1918, que acabou a guerra assim, né? Os soldados começaram a voltar para os seus respectivos países. Daí alastrou tudo, né? E aqui no Brasil, os campeonatos foram prorrogados. Então, os campeonatos de 1918 terminou em 1919. E um detalhe, 1919, e um detalhe legal aí, é que os finalistas foram, vamos lá, Corinthians, o São Bento, que não era o de Sorocaba, o Paulistano, que até uma curiosidade aí para os Bambis, né, de plantão. O Paulistano, aquela faixa vermelha da camisa do São Paulo, ela veio da origem desse time do Paulistano. E a faixa preta veio daquela Associação Atlética das Palmeiras, que não é o Palmeiras, é das Palmeiras, né? Mas eu sei que, resumindo para você, né, a Espanha foi a única que estava em cima do muro, que não tomou partido, e ela podia divulgar. Como ela divulgou a gripe tomou o nome dela. Mas então não é novidade, não. Tá certo que eu e o Pedro não nascemos nessa época, viu, Marcelo? Eu sei o que você está pensando. Nessa época, isso é histórico, nós só lemos. Né? Só histórico. Mas uma coisa que o Pedro falou muito interessante aí é como a imprensa teve que se adaptar, né? Porque é difícil você criar até matérias no momento em que nada está acontecendo, que as pessoas estão em casa, né? E agora, por exemplo, no retorno, a própria imprensa vai ter que ter a imprensa que vai para o campo, a imprensa que só fica em home office, ou que vai sair, que fica nos estúdios, nas cabines, vai ter que ter também um protocolo, né, Pedro? Vocês vão ter que participar desse protocolo. É isso? Exatamente, exatamente. Eu vou falando aqui, eu vou pegar só o cabo de energia, que a bateria do celular está acabando, eu já vou colocar para a gente não ser interrompido. Bom, a gente já tem adotado na TV Diário protocolos com as equipes de reportagens desde o início. Só plugar aqui. Não foi. Os repórteres todos, eles têm nos seus carros todo o equipamento de higienização, eles são obrigados a usar a máscara o tempo inteiro. Vocês devem ter reparado que todo o jornalismo, não só da TV Diário, mas da TV Globo e de outras emissoras também, os entrevistados têm segurado um microfone sem aquela canopla com o logotipo da emissora, que é exatamente para se manter o distanciamento entre o repórter e o entrevistado, né? Esse microfone, quando vai ser passado para o entrevistado, ele é higienizado pelo repórter cinematográfico, né? Então, existe toda uma série de protocolos para o pessoal que está na linha de frente, os repórteres e os repórteres cinematográficos, não correrem o risco de se contagiar e também não correrem o risco de transmitir, caso eventualmente tenham o vírus, para os entrevistados. Nós temos também restringido o máximo possível as entrevistas externas, quando não dá para ser, quando pode ser feita
por Skype ou por internet, a gente prefere que o repórter faça a entrevista à distância para evitar um risco maior. Então, todos os protocolos eles estão sendo feitos para a segurança do entrevistado e do entrevistador também. No caso do retorno das competições, claro que nós vamos adotar essas medidas de uma forma até mais intensa, porque numa arena esportiva existe um fluxo de pessoas maior, mesmo sem torcida, a quantidade de jogadores que está ali, o pessoal, o staff que cuida dos ginásios, o pessoal de outros órgãos de imprensa que também vão cobrir. Então, esses protocolos, eles também já são adotados pela Rede Globo no Campeonato Brasileiro, em outras competições também, como Fórmula 1, por exemplo. Cito o exemplo que na Fórmula 1 a entrevista é feita por um totem. O piloto está em outro local e o repórter ele fala com um totem, né, com toda a tecnologia de microfone, de imagem, né, o piloto vê o repórter, quem tá entrevistando, e ele vice-versa. Então, quer dizer, tudo vai ser tomado, todas as medidas vão ser tomadas de segurança aqui na TV Diário também, quando os campeonatos retornarem, quando o vôlei retornar, quando o futsal retornar, o basquete. Então, a preocupação ela é prioritariamente com o profissional e com o entrevistado. Não é diferente. Se houver qualquer risco, por menor que seja, de uma contaminação, nós não vamos fazer a cobertura e daremos um jeito de captar essas imagens de uma outra forma e fazermos a reportagem, mesmo que não fique ideal, pelo menos os principais lances, assim. Mas acredito que aqui na região todos estão seguindo à risca esse controle de segurança, pelo que a gente tem visto. Todos vocês do vôlei, do basquete, do futsal, modalidades individuais, todo mundo está seguindo a risca e a gente não vai ter problema quando chegar essa hora do retorno do esporte aqui no Alto Tietê, não. Muito bem. Agradeço mais uma vez aqui a participação do nosso público na live. Mandar um abraço para o Edilson Ferraz da Silva, o Marcelo Abreu, o Anderson Reis, o Roberto Tadeu. Pedrão, o Roberto Tadeu falou que mandou perguntar para você do jogo de tênis. Falou que você é fera, hein? Roberto é um grande amigo. Eu sou canhoto, né? E ele também. Então, a gente faz um duelo de vez em quando entre canhotos aí. Nos últimos, ele tem ganhado de mim, viu? Mas vai ter troco, viu, Roberto? É um cara muito bacana. Marcelo Abreu, ele é meu primo. Ele está assistindo de São Paulo. Avisei a ele que estaria aqui nessa entrevista. É um cara que adora esporte também. Muito legal. E ele tá acompanhando aí, Marcelo. Um abraço para você. Alguns familiares devem estar com vergonha, mas devem estar acompanhando aí. Tem um pessoal que... O Pedro, o Douglas Augusto também, se eu não me engano, é da TV? O Douglas Augusto Campos? Douglas Augusto Campos é repórter cinematográfico da TV Globo, um dos grandes cinegrafistas com quem eu trabalhei. Zagueiro daqueles que cada enxadada é uma minhoca. Zagueirão de futebol. A bola passa, o jogador fica deitado no chão. Muito bom. Forte abraço para todos. Daqui a pouco, Pedrão, vamos ler as perguntas do público, que tem bastante pergunta para você aqui e para o João. Opa. Mas antes, Pedro, me diga assim, você já falou um pouco, mas reiterando um pouco para quem chegou agora na audiência, por conta da pandemia, outras editorias como política, saúde, economia, por exemplo, ganharam muito mais audiência no período, né? Eu gostaria de saber de você sobre os números de visualizações do portal do GE, se teve uma queda e como foi a participação dentro do quadro da Diário TV Primeira Edição, e se tem uma previsão já de vocês voltarem com o Sport D na grade por completo. Tá, essa questão de números de audiência, ela ficou estabilizada porque a gente conseguiu, mesmo com pessoal reduzido e mesmo com menos reportagens, com essas matérias curiosas, como o blog de cinema da Milena, por exemplo, que é um blog semanal, tem tido uma boa audiência. O pessoal gosta de acompanhar o andamento e como que está a situação das modalidades que a gente cobre normalmente, o vôlei, o basquete, o futsal principalmente, né? As matérias em vídeo, todas que vão lá no bloco do Sport D, no jornal, elas vão logo em sequência também para o Globoesporte.com e o pessoal tem gostado de assistir. Então essa audiência está estabilizada, apesar do conteúdo de matérias ter sido menor, exatamente porque o esporte está totalmente parado, né? E agora tem aumentado um pouco a audiência também, porque os times estão voltando às suas atividades, né? O futsal já voltou a treinar, tem a testagem, o basquete está renovando o seu time, logo teremos notícias do vôlei aí, certamente. Então,
tem ficado legal. E a questão do Sport D não estar no ar, parece que o pessoal ele se acostumou a assistir o bloco do Sport D dentro do Diário TV também. Ao longo do tempo, o pessoal demora um pouquinho, às vezes, a perceber que o programa está dentro do jornal, mas logo no primeiro mês, o pessoal já começou a entender a situação, até porque o Globo Esporte também ficou durante muitos meses dentro do SPTV. Então, a gente fazendo a mesma estratégia, conseguimos aí manter o público ciente de que o Sport D não acabou, que simplesmente é um momento que ele está dentro do jornal, né? Então, acho que conseguimos manter aí o interesse do público e manter o programa no ar, e é um grande passo para isso. Muito bem. João, comentário? Eu fico pensando assim, Pedro, essa virtualidade, isso daí não é prejudicial se por acaso, por exemplo, não no caso de esportes como jiu-jitsu, o voleibol, o basquete, mas no caso do futebol, se a virtualidade continua e os clubes de futebol começarem a evitar os repórteres, aqueles investigativos, né? Aqueles do dia a dia, isso tem um pouco... vocês têm um pouco de receio dos clubes tomarem a virtualidade como uma prática e impedir o dia a dia, aquele contato físico, que é naquele contato que você percebe um atleta insatisfeito, principalmente os boleiros, né? É verdade, é um dificultador. Você não está perto, não está conversando, não está olhando, não está percebendo durante um treino, por exemplo, um grito mais forte do treinador com um jogador, uma resposta mais ríspida, como a gente sempre vê, e que é natural acontecer nos treinos, e que a gente pode questionar depois numa entrevista, né? É um dificultador. Mas eu acredito que os clubes não vão fazer isso, porque quanto mais virtual, menor a quantidade de assunto, porque se o repórter não está lá, não percebe uma notícia na hora, não é o técnico, não é o jogador que vai perceber que aquilo ali é uma notícia e dá de bandeja para o repórter, né? Então, o clube vai estar menos na mídia, vai estar menos exposto, e, consequentemente, os patrocinadores também vão estar menos expostos. Então, eu acredito que não vai haver esse problema, não, e que as coisas, logo que chegar uma vacina e que as coisas se normalizarem, esse contato do repórter com o jogador, com o treinador, ele vai voltar a ser como era antes, sim, né? Até porque quem manda nisso tudo é o torcedor, que é o telespectador, que é o ouvinte do rádio, que é o internauta, que é o leitor, né? Então, se eles não gostarem de uma atitude do clube que está vetando a presença da imprensa pessoalmente no treino ou num jogo, eles vão fazer pressão e o clube vai ser obrigado a alterar a sua postura caso elas realmente aconteçam. Mas eu acredito que não vai acontecer, não. Muito bom. Pedro, eu vou começar aqui com a leitura dos comentários do nosso público presente. Agradeço mais uma vez a audiência. Começar aqui com o Marcão, que é nosso preparador físico, você deve conhecer bem também. Ele pergunta, Pedro, Mogi cheira a basquete e Suzano voleibol. Fato. O que ao Sport D e particularmente o Pedro poderia auxiliar no crescimento do projeto Voleimania e também em uma equipe adulta para revivermos os tempos áureos suzanenses? É a pergunta do Marcão aqui. Marcão, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu gosto de ser muito sincero, assim, porque desde sempre muita gente chega e fala, Pedro, me ajuda, né? Me ajuda. E eu gosto de ser bem claro, assim, eu não posso ajudar claramente, assim, eu vou ajudar, eu vou dar matéria todo dia, por exemplo, do vôlei de Suzano. Eu não posso fazer isso, eu sou um jornalista, a minha matéria é a notícia, o meu cliente é o telespectador, né? Não é o clube, né? Então, eu não posso ajudar dessa forma. Agora, se existe um time, se ele tem histórias para me contar, se ele joga, se ele treina, então essa exposição, indiretamente, já é uma ajuda no ponto de que o time está sendo divulgado na mídia, e que a torcida vai saber das notícias do time, vai querer saber mais das notícias do time, vai consumir mais o time. Então, quer dizer,
essa ajuda eu consigo, mas não é uma ajuda direta. Né? Eu não posso ser assessor de imprensa das equipes, eu não posso ser assessor de imprensa dos atletas, somente para que eles consigam patrocínio e consigam se desenvolver. Se há notícia, a gente vai atrás da notícia. A gente tenta colocar a notícia, fazer uma matéria bacana, contar a história dos jogadores, humanizar o lado dos jogadores, de onde eles vieram, quem eles são, o que eles gostam de fazer quando não estão jogando ou treinando. Isso aí atrai a torcida, atrai a paixão da torcida. Então, isso eu consigo. Agora, ajudar de fato, fazendo uma espécie de assessoria de imprensa numa TV aberta, é impossível. Isso vai contra os princípios básicos de qualquer jornalista. Mas eu acredito que pelo peso que tem o nome do vôlei de Suzano, a paixão que a torcida nutre desde sempre, eu acredito que basta apenas vontade, como vocês estão demonstrando nesses anos que vêm com as equipes de base, para que um próximo passo logo, logo realmente seja dado e que possivelmente a gente tenha aí uma equipe adulta de peso novamente para dar alegria para a torcida de Suzano. É o que todos nós torcemos. E eu já te aviso de antemão que, por incrível que pareça, mas mesmo com a pandemia, a São Miguel Saúde teve um crescimento ainda de 30%, Pedro. Então, e o que não vai faltar, você sabe, né? Com Suzano em campeonato é matéria, né? Não tem jeito de não ter matéria com Suzano, né? Ainda mais se voltar a diminuir a necessidade de ter tanto fair play dessa forma, né? Daí que a coisa realmente vai pegar, né? E eu falo uma coisa, viu, João? Vocês estão ajudando muito a gente a divulgar as notícias do vôlei de Suzano. O time Sub-21, sob o seu comando aí, com essas atividades de não parar mesmo durante a pandemia, mesmo com os atletas, cada um em uma cidade do Brasil aí, tem sido uma das maiores coberturas da TV Diário nessa pandemia, graças à ajuda de vocês, que mandam os vídeos, mandam as informações, né? E a gente faz a nossa parte aqui, contando a história, fazendo uma coisa ficar mais leve e mostrando para a torcida que o time está firme e está só aguardando o momento certo na hora de voltar para botar a bola na rede aí. Com certeza. Da rede. Pedrão, o que o Anderson Reis, ainda nessa mesma linha de raciocínio, quer saber qual a importância para a região e para a TV Diário sobre a volta do time profissional de vôlei aqui de Suzano. A importância é enorme, né? Como eu disse, o primeiro passo, o mais difícil, a Suzano já tem, que é uma torcida apaixonada, que apesar de todo esse longo tempo sem um time profissional aí, ela nutre esse carinho, essa paixão, e as gerações que vieram depois das mais apaixonadas, elas receberam esse feedback dos pais, né, das pessoas mais velhas, e com esse time Sub-21 chegando agora, elas conseguem já ir desenvolvendo essa paixão pela modalidade. O segundo passo é gente qualificada, que está fazendo um trabalho brilhante aí com as categorias de base já há anos, no caso do João, né? Agora que você chegou agora, né, Marcelo? De toda a equipe da comissão técnica, da diretoria aí, do time do vôlei Suzano. E o terceiro, que é uma coisa recente, que também agrega muito para uma volta, que é a questão da arena. É uma arena top de linha, já sediou final de Superliga, playoff, né? A gente vê que é um equipamento que vai agregar muito para Suzano e que merece ter um time adulto, um time profissional para ocupar esse ginásio aí e dar muita alegria para a torcida. Muito legal. Pedro, aqui o nosso preparador físico também, o Ker Neto, fala que você gostava de jogar vôlei de final de semana e que inclusive já jogou contra você no Centro Cívico em Mogi das Cruzes. Você lembra dessa passagem aí? A minha história com o vôlei... Imagina o nível. A minha história com o vôlei, ela é de paixão pessoal. Eu já falei aqui no começo da nossa entrevista, eu desde criança brincava na quadrinha improvisada na casa do meu avô, no sul de Minas. Lá, inclusive, meu avô Milton estaria fazendo aniversário hoje. Faleceu em 2002, com 96 anos de idade, e a memória dele está viva aí. Ele até jogava com a gente, dando manchete com as duas mãos espalmadas, separadas, assim.
Mas, enfim, fiz teste para o Minas, tentei entrar no time do Minas com 13 anos de idade, fui atleta militar do Exército, da equipe de vôlei, e quando eu cheguei aqui em Mogi, eu não queria parar de jogar. Encontrei no Centro Esportivo do Socorro, aqui em Mogi das Cruzes, uma turma muito bacana e que me abraçou. A gente jogava quarteto na quadra de cimento, dupla, trio, e eu sempre fui um peladeiro, muito esforçado. Mas eu lembro dessa época aí. Infelizmente, há alguns anos, por conta de joelho e coluna, tive que parar de jogar o vôlei, agora eu estou no tênis e na corrida. Show de bola. O Paulinho, que também está na audiência, mandou um abraço para você e para o João, viu, Pedro? Paulinho, ex-jogador do Suzano. Oh, grande Paulinho, puxa vida, um cara sensacional. Quando nós conseguimos fazer a reportagem da live dele, para mim foi uma alegria grande. Paulinho teve presente em todos os grandes momentos do Sport D, quando o programa fez 5 anos, quando fez 10 anos, gravou vídeos para a gente lá da França. Uma pessoa espetacular e é sempre um prazer. Um abraço, Paulinho, valeu mesmo. Muito legal. Você sabe que o Paulinho é um dos responsáveis por um dos patrocinadores, né, do Vôlei Mania, que é a Decathlon. É a Decathlon Brasil. Começou esse patrocínio através do Paulinho. Hoje nós temos, assim, Pedro, para você ter uma noção, umas 400 bolas, tá? Bolas, assim, muito bacanas para as crianças e tudo mais, em função a ele. Paulinho, grande beijo para você. Valeu, Paulinho. Forte abraço. João, que o Anderson Reis lembra da organizada, dos fanáticos, diz que a organizada mais apaixonada do vôlei está voltando. A arena e os adversários irão tremer. Que se cuidem, hein? Agora, e o Kiko Takemoto diz aqui que todos os esportes que estão retornando estão tendo acesso à testagem contra a Covid-19. Ela pergunta, antes da real retomada em campo. Talvez ela queira saber sua opinião, Pedro, se o processo correto seria esse, da relação à testagem para saber se a pessoa está infectada ou não, o atleta, no caso, né? Eu não sou especialista, mas a testagem antes do retorno, ela tem um prazo de validade, né? Você testa, você comprova que você não tem, ou tem, né, o coronavírus, mas se você tem contato logo depois, um dia depois, ou no mesmo momento, com uma pessoa que tem e se infecta, você precisa fazer o teste de novo. Eu entendo dessa forma, me corrijam aí se eu estiver errado. Então, essa questão da testagem, ela é um pequeno pedacinho da engrenagem toda para esse retorno, né? Se a pessoa faz o teste e vai ter uma rotina de treinos fixa, eu acredito que ela tem que ter um protocolo também de isolamento bem restrito. Da casa para o treino, do treino para casa, não pode ter contato com outras pessoas fora do seu círculo familiar, enfim, acredito que esse seja a questão correta, mas eu não sou especialista, não posso cravar isso aí, mas acredito que a testagem é uma segurança, mas não é uma segurança definitiva, não é? Exatamente. Se você faz você não pode fazer um teste agora e achar que esse teste vai durar para um mês inteiro, se você for ter outro contato com outros locais, outras pessoas diferentes e não tomar os devidos cuidados, como usar máscara, higienização das mãos, enfim, você pode correr o risco de contrair e passar para os seus colegas de equipe também. Então, é um pequeno passo. É importante, mas é pequeno. Muito bem. Eu tive conversando com o Carlos Júnior, que é o CEO da São Miguel Saúde, e ele estava explicando exatamente isso, porque mesmo que você venha fazer o sorológico, mas hoje pode ser que o meu organismo não apresente e daqui a 2 dias, né, eu caia por terra em cima do Covid. Então, realmente, é muito complicante, né? Nós vamos ter que seguir um protocolo. A equipe, quando voltar agora, em meados de setembro, eu creio que a equipe já se apresente em Suzano. Nós vamos fazer a testagem, vamos ter esse acompanhamento. Graças a Deus, né? Por Deus, nós estamos assim com 2 empresas da área de saúde, então nós vamos ter esse respaldo, mas isso não garante, né, Pedro? Realmente não garante, né? Essa é a dificuldade dessa pandemia.
Tem até o exemplo da WNBA nos Estados Unidos, que as jogadoras precisavam ficar numa bolha, né? Fizeram a testagem, as que comprovaram não ter o coronavírus para começar os treinos tiveram que passar um tempo numa bolha, mas você não consegue manter uma equipe de alto rendimento, né, ou até mesmo de base, lacrada num hotel ou numa bolha, qualquer ela que seja, por meses a fio, até o campeonato terminar. Né? É impossível isso. Então, bom senso sempre, nesse momento, antes do retorno, né? Como dizem os mineiros, né? Caldo de galinha nunca é demais, né? Até me esqueci Nunca o é ditado. demais, né? É canja, né? Canja de galinha. Cautela e canja. Canja de galinha nunca é demais. Né? Exatamente. Finalizando aqui a leitura dos comentários, o Marcelo Abreu diz: Grande Pedrão, jornalista raiz, e diz que tudo mais difícil em tempos de pandemia. O Edilson Ferraz da Silva diz: Olá, meu amigo João, passando para te prestigiar seu brilhante trabalho e não cansa de dizer que você é um grande gerador de valores, de personalidades sem precedentes. Parabéns, meu amigo. Esse é o comentário do Edilson Ferraz da Silva. Pessoal, estamos chegando na reta final da live. Se puderem já o João, o Pedro, com as suas considerações finais, por gentileza. Eu queria agradecer muito aí pelo convite, né? Eu me senti honrado porque vocês vêm fazendo lives com tanta gente importante aí do esporte, né? Tanta gente que marcou época, campeões olímpicos, presidentes da Federação Internacional e tudo, e fiquei muito feliz mesmo de poder participar aqui com vocês, contribuir um pouco com o pessoal que está assistindo a gente aí nas redes sociais, com um pouquinho do trabalho da TV Diário, da equipe de esportes da TV Diário, agradecer aí aos meus colegas, né, a Milena, principalmente, que está sendo a companheira de batalha aí nesses meses de pandemia, os meninos também, o Caio Oliveira, o Guilherme Borges, que apesar de estarem cuidando mais do jornalismo, apoiando o jornalismo, nunca se desligam do esporte, né, estão sempre em contato com a gente, dando sugestões, dando ideias sobre conteúdo de Globoesporte.com e também de TV, do Sport D, e desejo muito que o vôlei de Suzano volte para a gente estar acompanhando aí esse retorno e que volte com segurança, como o João disse aí, com todas as medidas. E vamos embora com cautela e canja de galinha. É isso aí. João? Bom, antes de mais nada, Pedro, fala para o pessoal do Sport D que todo mundo vai ganhar uma máscara, tá? Show de bola, hein? Do Vôlei Mania, tá? Só para você ter uma noção, nós distribuímos aí para todos os alunos. Aliás, estamos ainda distribuindo, né? Nossa, teve professor meu aí que teve que abrir até o mato, assim, com um facão para poder chegar na casa da criança, para dar uma máscara, para dar um manualzinho. Tem que fazer comercial, né? Manual do aluno. Tá? Então, o aluninho, além de acompanhar as aulas online, eles ainda receberam um manual para poder exercer os fundamentos. Né? E, Pedro, eu queria te agradecer muito mesmo. Tá? Eu diria para você que é só para responder para o Marcos, eu acho que sem vocês da mídia eletrônica, da mídia impressa, não haveria esporte. Não teria como. Porque o esporte é o primeiro a ser cortado em qualquer crise do país. Esporte e cultura. E olha que Suzano, inacreditável, mas essa gestão não cortou o esporte. Tanto que todos estão presentes aqui, a moçada que também tem um brilho, uma luz tremenda aí, que são as outras modalidades, são os abnegados. E eu queria te agradecer. Mas você sabe que aqui, na live do Vôlei Mania, nunca se acaba só falando. A gente João, sempre trabalhava com música. João, a São Miguel Saúde aqui mandou por meio do seu Facebook que todos os atletas do Sub-21 do vôlei Suzano serão testados assim que retornarem. O cuidado com a saúde deles é o nosso propósito, é o recado da São Miguel Saúde. Pode prosseguir, João. Aliás, é o cuidado com toda a população, né? A São Miguel Saúde. Olha, nós tivemos, Pedro, campanha, distribuímos mais de 5 mil agasalhos devidamente higienizados.
estamos terminando uma distribuição, você não vai acreditar, de ovo de Páscoa. Trocentos, porque algumas empresas, a Getex Brasil, os funcionários iam receber ovos de Páscoa. A pandemia não acabou, então eles me cederam e eu estou levando e distribuindo ovos. Eu estou parecendo o coelhinho da Mônica, já, né? De tanto ovo de Páscoa que eu distribuí. Tá? Distribuímos também mais de 3 toneladas de produtos de limpeza e inúmeras, centenas cestas básicas fornecidas até pelo Comercial Esperança e pelos demais patrocinadores. Mas, resumindo, Pedro, agora eu queria falar de você, eu só posso te agradecer de coração, vamos estar junto, eu vou dar muita matéria para você, tá? Esse ano não vai dar muita briga em quadra, né? Porque o campeonato vai ser rápido, tá? Mas com você, Pedro, eu só poderia colocar uma música que eu acho que é muito significativa. Aliás, para qualquer esportista que escuta essa música, automaticamente vem esporte na cabeça. E um beijo com muito agradecimento a TV Diário por ter te liberado, tá? Então, posso soltar, Marcelo? Solta o som, DJ. Posso Muito obrigado soltar? aí, Pedrão. Pode soltar. DJ! Valeu, Pedrão. Posso soltar, Abraço. DJ? Obrigado pela presença. Pedro! É homenagem a você! Fica com Deus, Pedrão! Sensacional, hein? Muito obrigado, João, Marcelo, foi um prazer enorme e parabéns mais uma vez por todo o trabalho aí no projeto Vôlei Mania e também com a equipe Sub-21. Tamo junto logo, logo, tenho certeza. Um abração. Valeu, Pedro. Forte abraço. Obrigado, pessoal, por mais uma live, por mais uma participação e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite para todos. You're jungle.